Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar de um item de função muito legal, que são aquelas funções onde a lei de formação ela é composta por mais de uma lei. É um tipo de questão que quando aparece confunde um pouco os alunos. Eu chamei aqui de lei de formação composta. Esse nome não existe oficialmente, mas a ideia qual é? Uma lei de formação que é composta por mais de uma lei. Vou dar um exemplo para você, dois exemplozinhos, dois bem clássicos né? Eu tenho uma função f de x que pode ser dada por esta lei ou por esta lei. Quando é que você utiliza a lei de cima, quando é que você utiliza a lei de baixo, tanto aqui como aqui, é o que nós vamos ver a partir de agora. É claro que algumas situações do cotidiano também, né, elas são modeladas matematicamente com funções por mais leis. E isso também é muito interessante para essa questão de questões contextualizadas, padrão Enem, que aparece muito em vestibular. Legal? Hora de fazer, te mostrar como é que você resolve e vamos lá. Digamos que eu te dei essa questão aqui, tá? Te dei uma função, eu dizendo que essa função é uma função real de variável real. Já vamos a uma explicação aqui. Se a função é real de variável real, quer dizer que é uma função que vai dos reais para os reais. Meu domínio são todos reais, ou seja, x pode assumir qualquer número real e meu contradomínio também é qualquer número real. Tranquilo? É uma função real de variável real. Real de variável real. Tranquilo? Muito bem, eu te dou a lei de formação, eis a lei de formação, e aí nós vamos ler com um pouquinho de calma. Meu f de x, ou seja, meu y, né? Meu y pode ser igual a 2x mais 1 ou pode ser igual a 4 menos 3x. Y vai ser dado pela lei de cima se o x que você pegar for maior que zero. E você vai usar a lei de baixo se o x que você está pegando é um número menor ou igual a zero. Você nota que esses dois condicionais é que determinam qual lei você vai determinar. Qual lei você vai tomar, desculpem. Agora, olha que legal, eu peço você calcular o valor dessa expressão. 5 vezes f de menos 2, mais f de 7 meios, menos 3 vezes f de 0. Bora resolver? Lá vamos nós. Minha lei de formação aqui está, minha expressão aqui está. Notem que eu tenho uma expressão a ser calculada e aí muito aluno fica preocupado com esses 5 aqui na frente. Erivaldo, o que eu faço com esses 5? Esquece os 5. Seu objetivo aqui é calcular, por exemplo, f de menos 2. Vamos começar calculando f de menos 2. Todo mundo sabe, você sabe, que calcular f de menos 2 é pegar menos 2, observe, e colocar no lugar do x. Esse menos 2, ele está no lugar do x. Ele tem que ser colocado aqui no lugar do x. Mas aonde? Lei de cima ou lei de baixo? Aí você vai ver o condicional. Esse menos 2, que é o nosso valor de x, ele é um número maior que zero ou menor ou igual a zero? Você já deve ter respondido que menos 2 é um número menor ou igual a zero. Vamos usar a lei de baixo. Ou seja, f de menos 2 vai ficar como 4 menos 3 vezes menos 2. Exatamente isso. Tranquilo? Notem, você decide a lei baseado sempre no condicional que aparece aqui no final. Agora é matemática básica, multiplica aqui dá mais 6, fica 4 mais 6, que vai te dar que f de menos 2 é 10. Eu descobri que isso aqui vale 10, depois é só multiplicar por 5 que ali está na frente. Tranquilo a primeira parte? Segunda parte, quero f de 7 meios. Você tem a mesma pergunta a fazer, tá? 7 meios é o valor de x. Substitui em cima ou embaixo. O que o condicional nos diz? Se x é positivo, se x é maior que zero, regra de cima. Bom, 7 meios é 3,5, é um número positivo, é um número maior que zero, vou jogar na regra de cima. Então o que acontece? f de 7 meios. Esse 7 meios vai entrar aqui no lugar do x, vai ficar 2 vezes 7 meios mais 1. 2 vezes 7 meios mais 1. Essa continha é fácil, né? 2 vezes 7 meios, cancelo 2 com 2, fica 7. E 7 mais 1, claro, vai te dar 8. Já descobrimos f de menos 2, descobrimos f de 7 meios, falta f de 0. Erivaldo, como é que calcula f de 0? Mesma coisa, olha o condicional. 0, você vai jogar na regra de cima ou de baixo? Já deve ter respondido, né? Claro que é na de baixo. E por que é na de baixo? Porque a de baixo é quando o x, e o 0 agora é o valor de x, é quando x é menor ou igual a 0. Como aqui é 0, regra de baixo vai ficar 4 menos 3 vezes 0, que é claro que vai dar 4, essa continha mais fácil de todas. Acabamos de descobrir o quê? Exatamente isso, né? Descobrimos os 3 f's que queríamos, que são os 3 números que vamos substituir aqui. Hora de fazer a continha final e finalizar a nossa questão. Vamos lá? Esse f de menos 2 eu vou trocar por 10. Tá aqui, ó. Esse f de 7 meios por 8, tá aqui. E o f de 0 por 4, tá aqui. O resto é continha, multiplica aqui dá menos 50, mais 8, menos 12, e essa conta básica vai chegar em menos 54. Tranquilo? Já deu para compreender
Acredito que sim, você já entendeu. Pô, Edvaldo, é só olhar se o x obedece à lei de cima, à lei de baixo, de acordo com o condicional que me dão. Exatamente isso. E ele pode ter 3 leis, 4 leis, 5 leis, mas sempre vai ter um condicional para cada uma delas. Vamos à nossa questãozinha de número 2, então. Muito parecida com a número 1, mas com pequena diferença. Aliás, uma grande diferença para muita gente que não conseguiria talvez fazer essa questão, mas você vai matar de boa. A função novamente é real de variável real, ou seja, domínio todos reais, contra domínio todos reais, não há restrição para x, não há restrição para y, vamos direto para a lei de formação. A lei de formação, sim, ela traz um detalhe diferente. Sua f de x vai ser 3x menos 2 ou x ao quadrado mais 5, até aqui parecido com o anterior. O condicional é que, de repente, algumas pessoas não lembrem. Você vai usar a lei de cima se x pertencer ao conjunto Q. Você tem que lembrar quem é esse conjunto Q. Vou te ajudar. Q é o conjunto dos números o quê? Racionais. Lembra? Os números racionais. Lembra, os racionais são compostos por todos os números inteiros, todos os números decimais finitos e todas as dízimas periódicas. Definição formal, o número é racional quando ele é o resultado de uma fração de números inteiros. Todo número que você conseguir representar por uma fração de inteiros é um número racional. E os irracionais, que são R menos Q, ou seja, os reais que não são racionais, ou seja, os irracionais são aqueles números que são dízimas não periódicas. Basicamente raízes não exatas, do tipo raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 7, aí tem o π, tem o φ, tem o e, mas você vê isso na aula de conjuntos numéricos, legal? Vamos resolver. E aí, claro, pede para determinar o valor dessa expressão aqui, que é uma expressão tranquila, você só novamente tem que fazer o quê? Saber onde colocar 2/3, 0 e raiz de 3. Hora de começar a diversão. Vamos ver se você mataria de boa essa questão comigo. Vamos lá? F de 2/3. Vamos lá. 2/3 eu vou colocar no lugar do x. Regra de cima ou de baixo? Sua pergunta é, 2/3 é um número racional ou irracional? Bom, pela definição que eu te dei, 2/3 é uma fração de 2 números inteiros, né? O 2 é inteiro, o 3 é inteiro, é uma fração de 2 inteiros, ela é um número racional. Se é um número racional, regra de cima. Vai ficar 3 vezes no lugar do x entra quem? 2/3. Olha lá, 3 vezes 2/3 menos 2. Continha fácil, né? Cancela o 3 com 3, fica 2 menos 2, que vai dar 0. Matamos a primeira parte. Tranquilo? Próxima. F de 0. Essa aqui o pessoal fica na dúvida, não deveria, mas fica. 0, vou colocar 0 no lugar do x. Mas 0 é racional ou irracional? Isso é fácil de responder, mas tem gente que confunde. 0, você consegue escrever o 0 por uma fração de 2 números inteiros? Sim, né? 0 sobre 5 dá 0, 0 sobre 7 dá 0. Então 0 é resultado de uma fração de inteiros, consequentemente, 0 é um número o quê? Racional. Colocamos aonde? Na regra de cima. Vai ficar 3 vezes 0, menos 2. 3 vezes 0 menos 2, que vai te dar como resposta menos 2. Tranquilo? E para fechar, raiz de 3. E aí, claro, raiz quadrada de 3 não é um número inteiro, né? A resposta não é exata, a gente é meio errado de falar, mas não é um número inteiro, né? Raiz quadrada de 3 não é inteiro. Tipo, raiz quadrada de 9, pô, é 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3, 3 é um número inteiro. Então, raiz quadrada de 9, que é igual a 3, é um número racional. Agora, raiz quadrada de 3 é um número com vírgula, é um número decimal infinito sem repetição, ou seja, é uma dízima não periódica. Consequentemente, raiz de 3 é um número o quê? Irracional, ou é um número que não é racional, ele é irracional, eu vou usar a regra de baixo. Esse raiz de 3 vai entrar no lugar do x, fica raiz de 3 ao quadrado mais 5. E aí você faz continha, né? Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, né? Ou daria raiz de 9, que é 3. Essas continhas vão te dar que f de raiz de 3 vai dar 8, que é 3 mais 5. Notem que é parecida com a anterior, nós novamente temos o quê? Temos esses valores que vão ser substituídos aqui e a continha vai acabar rápido, muito rápido. O grande lance realmente é entender esse condicional que eu te mostrei. Legal? Vamos só fazer agora as contas finais. Lá vai, f de 2/3, vamos trocar por 0. Eis que eu troquei por 0. F de 0, calculamos é menos 2. F de raiz de 3, está aqui embaixo, vale 8. E o resto é matemática básica, né? 0 dali, menos 2 aqui, menos 16, resposta menos 18. Nós matamos essa questão, fechamos essa aula legal, e você vai ter várias questões assim, que agora você já sabe exatamente a forma de agir e de como é que você resolve uma questão dessa. Valeu!